Então vamos ver aqui a questão do laudo. Como eu falei, tem o link nos artigos, mas se você é uma pessoa assim, sensível, eu não recomendo que você veja, pelo menos não na parte das imagens. Eu próprio vejo de lado, mas não gosto de ver essas coisas. Mas é um relato muito importante que a gente recebeu, né, assim que a gente pegou o material, a gente foi checar isso com, né, um perito criminal muito experiente que interpretou esses dados para a gente. O próprio Fernando olhou também, o Carlos Soberano olharam, a gente vai poder comentar, que é realmente algo que muda por completo o panorama. Né? E talvez por isso, Fernando, que eles não tenham visto a luz do dia, né, até aqui, já que há uma aliança entre Globo e certa esquerda para dizer que foi a milícia, não sei o quê, e a milícia do Bolsonaro, e foi o cara que saiu do condomínio do Bolsonaro, que matou e tal, e generais do GSI para plantar essa versão, talvez por isso que não tenha esse laudo, nunca tenha até aqui saído, né, os laudos, os 3 laudos. Então, como eu falei, olha, foi a atualização que a gente publicou agora de tarde, às 15 para as 2 da tarde. Ó. Então tá aqui, ó, os pontos problemáticos identificados no laudo da perícia criminal sobre a cena do crime, informação exclusiva, que não deveria ser, né? Isso aí já deveria ter saído desde o ano passado, mas enfim. Por que será que só o Duplo Expresso publica, né? Então, eu vou ler o comentário desse perito criminal veterano de São Paulo. Ele começa falando o seguinte, ó, parabéns pela coragem, não se ousa falar do acordo PCC Comando Vermelho militares fora das cúpulas da inteligência da segurança pública. Alguns fatos chamam a atenção quando se lê os laudos do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. A saber, aí aqui tem os links, como eu falei, para quem, né, tiver aí realmente condições de assistir. Aqui eu coloco o alerta. Atenção, conteúdo com imagens muito fortes, não adequado para pessoas sensíveis. Continuando. É importante entendê-los para se ter uma visão mais clara do acontecido. Um dos fatos que chama a atenção no laudo de exame de necrópsia de Anderson e Marielle é que Anderson foi atingido pelas costas, através da janela e do banco do carro, com um projétil de arma de fogo padrão totalmente encamisado. Isso aí são gírias, né, dessa área. Encamisado, o que é isso? Ó, parcialmente, porque no laudo eles falam que esses projéteis que miravam o Anderson foram parcialmente deformados na ponta, revestido de metal amarelo. Esse que é o tal do encamisamento, aí, o revestimento da bala. Ó. Já no caso de Marielle, o mesmo laudo indica projétil de arma de fogo chumbo nu deformado, ou seja, um projétil apenas parcialmente encamisado, que quer dizer o quê? Fora do padrão, não padrão. O que isso significa? Que foram utilizados 2 tipos diferentes de munição e que, portanto, havia 2 atiradores, né? Ou assim, enfim, a pessoa, né, um em cada mão, arma, enfim, né? Enfim, ou então, né, não conheço essa parte aí, mas, né, vou confiar no que fala o perito. Ó, explico. Existem vários tipos de projéteis de arma de fogo. Projétil é a parte da munição que sai do cano. O que vários elementos da perícia no local e nos corpos indicam é que pelo menos uma parte dos projéteis era do tipo ponta-oca semi-encamisada, não compatível com o lote desviado da Polícia Federal, que foi plantado na imprensa como a suposta origem da munição. A Polícia Federal não usa ponta-oca semi-encamisada. Né? E por que foi utilizada ponta oca semi-encamisada? Ela foi usada para atingir a Marielle Franco. E ela foi usada por quê? Porque ela é para a ponta oca fazer estrago, visível, gráfico, provocar impacto midiático, político. Essa foi a munição usada em Marielle. Apenas em Marielle. Aliás, essa alegada origem, né, da Polícia Federal, que foi desviada no Correio, o Correio disse que não teve desvio nenhum, essa origem em si do lote já é uma saga à parte, com versões sucessivas contraditórias entre si. Tudo muito esquisito, para dizer o mínimo. Né? E aí, os próprios expressionautas levantaram ontem, eu pedi, o número de versões contraditórias que foi surgindo na grande imprensa plantada naquele momento. Né? Então, tá aqui o thread ó, do Twitter, é só você clicar, você vai ver que foi um esforço da comunidade. Ó, o pessoal levantou aqui, ó, Reuters, Pragmatismo Político, Veja e tal, e aí outras pessoas levantaram, você vai ver que não fecha, cada um diz uma coisa, da onde vem a arma e tal, até o Raul Jungmann, na época que era o ministro da Justiça, caía em contradição, enfim, a origem da bala sempre foi um ponto sensível, né? E você vê, talvez não tenha até hoje saído esse laudo, porque vendo o laudo, a pessoa conclui que essa história de que veio da Polícia Federal do desvio
só explicaria, se for verdade, apenas parte das balas e não as que atingiram a Marielle. Olha que coisa, não as que atingiram a Marielle. Continuando aí na leitura. Ó. Já os outros projéteis eram totalmente encamisados, compatíveis com um lote da Polícia Federal. Tendo também pontas, não eram aptos a provocar as mesmas crateras mediatizáveis deixadas no corpo de Marielle. Independentemente de detalhes mais técnicos, isso indica que o famoso lote desviado da Polícia Federal, o lote UZZ-18, só conta parte da história. Tudo indica que foram utilizados os estojos desse lote para uma recarga. Eu tenho que explicar, né, a palavra técnica. O estojo é a parte da munição que contém a pólvora e a espoleta. Sim, os estojos são recicláveis, o que convenientemente torna a identificação da origem virtualmente impossível por meio de perícia. Eu não conheço esse palavreado, e aí para mim e para os demais pessoas que não manjam de tiro, tem aqui uma ilustração de uma bala falando o que é o que. O que é o projétil, o que é o estojo, o que é propelente, o que é espoleta. E aí aqui é o esquema para uma munição de 9 milímetros com ponta oca encamisada. Mais o estojo que o contém, enfim, etc. E aí, outra coisa também aí anotada por esse perito muito experiente. Ó. Outro detalhe que chama atenção é relativo à posição dos tiros e à posição dos 3 ocupantes do veículo. Tinha uma terceira pessoa, né, que não, felizmente, graças a Deus, não foi executada. Né? Aí está aqui a foto, ó, a Marielle estava sentada aqui desse lado, o azul, né? Do lado direito do banco de trás, do lado esquerdo a assessora que sobreviveu, Fernanda, a única sobrevivente, né, do evento, e na frente, no banco da frente, dirigindo o Anderson Gomes, o motorista. Então tá aí as indicações, né, tirado do laudo, esse print aqui dos laudos você pode acessar. E aí como conclui o perito a sua observação. Não se nota nas fotos do laudo pericial do local que teria havido qualquer tentativa de alvejar a assessora de Marielle de nome Fernanda. Os tiros foram exclusivamente dirigidos a Marielle e a Anderson. Moça de sorte. Muita sorte. Tem mais. Pela descrição, o carro possuía vidros cobertos de insufilme, né? Aquele que deixa não possibilita que a pessoa veja quem está dentro, como está sentado, né? Os ocupantes. No entanto, mesmo sem poder ver de fora, em princípio, né, com insufilme, os assassinos sabiam exatamente a posição das vítimas dentro do veículo, ao ponto de poderem planejar e executar a ação de modo a atingir alvos específicos. Apenas 2 de 3. Né? E aí aqui tem um resumo interessante também de um comentarista muito, muito distinto, alta qualidade. Olha, aliás, eu quero elogiar a qualidade dos comentários nas redes sociais e na seção de comentários desse artigo. Assim, realmente é gratificante ter esse tipo de retorno. Então, queria começar com, aí pela ordem como último a falar, foi o Fernando, chamar Carlos Soberano para a gente comentar essa questão do laudo aí que a gente consegue hoje, jogando um pouco da luz que você ainda há pouco pedia, Carlos Soberano. Então, vamos, 2 coisas que eu estranhei demais, tá? Estranhei muito nessa perícia, duas áreas que eu conheço. Tá? Eu vou falar apenas do que eu conheço bem. Uma coisa que poderia ter sido feita é número de celulares que batessem em deslocamento com os telefones da Marielle, do Anderson e da assessora. Ou seja, se você pega números de celulares que se deslocam nas mesmas estações radiobase, você vai eliminando, você vai vendo carros que possam ter feito a trajetória, acompanhando. Essa perícia não foi feita. Mesmo que seja um celular descartável, você acompanha aquele celular de onde ele saiu e até onde ele foi, até onde foi feito o descarte dele. Certo. Normalmente, nesse tipo de caso, se faz esse cruzamento. Uma vez que a perícia indica que houve acompanhamento do alvo, normalmente se faz essa coincidência. Se teve algum número. Nem sempre o cara vai estar com o celular ligado, tá? Mas como indicas que foram 3 carros, muito provavelmente
tinha algum tipo de comunicação entre eles. Tá? Isso é um detalhe que me chamou extremamente a atenção, que não foi feito. Eu procurei na imprensa se alguém falava sobre isso. Tá? Falava para os caras usarem telefones descartáveis, tal, ou seja, já coloca essa questão de suspeita. Então, isso é muito importante, você fazer esse rastreio do caminho. Isso é uma coisa importantíssima. A segunda coisa que eu achei também, uma vez com esses dados, você pode fazer um rastreio de câmera. Você pode pegar todo o trajeto e ir levantando câmera no trajeto inteiro, não a câmera da área. Você vai seguindo o trajeto inteiro e buscando câmera. Porque como a gente já falou aqui, hoje em dia, qualquer grande cidade, ela é encharcada de câmeras. Seja as câmeras de trânsito, seja a câmera de comércio, seja a câmera de residência. O papel no levantamento de um caso desse seria esse atrás de todas as câmeras na rota, na possível rota seguida, na rota levantada pela checagem de intercepção, de rastreio pelas estações radiobase de celulares, entendeu? Então você conseguiria fazer um acompanhamento total de todos os indivíduos que estavam envolvidos naquilo ali. Você vai pegar com 100% de certeza? Não, mas era uma pista, para mim, na minha opinião, é fundamental, e que não foi feita. Estranhamente. Isso daí simplesmente não foi feito estranhamente. A câmera foi apagada. Tudo bem, a câmera no local foi apagada, mas e a anterior? E a outra? E a outra? E a outra? E a outra? E a da frente? É para frente? É para frente? É muito estranho isso não ter sido feito. Isso é uma das primeiras coisas que a perícia levanta. Aqui em São Paulo, nós tivemos o caso do assassinato da Mércia Nakashima. Foi isso que foi feito. Foi feito os rastreios pelas centrais, pelas várias centrais, e pela intercepção, quando os dois telefones se conversaram, as duas pessoas que participaram do crime. Ô, Caos, Então, vamos lembrar que quando começou essa investigação aí, né, e decidiu que perícia fazer, que não fazer, casualmente o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal militar na segurança sim, pública, né? o que até facilitaria a obtenção desses dados, dada ser uma situação extraordinária, facilitaria muito a obtenção desse tipo de dados e eventuais recursos extras, né, para se analisar esses dados. É bem simples isso é uma coisa banal, é feita pela polícia do Brasil inteiro, a polícia tem a tecnologia necessária, a polícia tem, é só pedir isso daí, os registros das estações radiobase, né, das ARBs, eles são registros que, em caso de crime, eles devem ser disponibilizados para a polícia, para justamente fazer esse tipo de investigação. E me espanta muito que não foi feito nenhum rastreamento de eventuais comunicações de telefonia celular ou rastreamento de eventuais câmeras. Carlos Soberano, concluiu o comentário? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Essa questão das munições também é bem estranha. Isso é uma coisa que não foi falada em lugar nenhum na imprensa, né? Saber que tem munições diferentes envolvidas nisso daí. E munições, cada munição diferente tinha um alvo específico. Isso aí é uma coisa bastante esquisitíssima. Estranho. Não, e assim, desculpa, essa enterra aquela história de Marielle sabia de algo e tinha que ser apagada para não saber. Não, aquilo foi um ato calculado para produzir um resultado imagético a ser explorado de estourá-la, literalmente, né? E não foi a mesma coisa com Anderson. Então, você vê que ali era uma coisa para repercutir. Aí a finalidade, e quem fez isso você pode, né, se indagar. Agora, foi feito para isso, né? Isso aí realmente acaba com essa história do ela sabia um grande segredo e tinha que ser apagado. É isso tudo, essas três questões, para mim, a questão dos celulares, a questão das câmeras nos percursos, né? Porque tudo indica que os matadores, eles viram quando as pessoas entraram dentro do carro. Porque num carro filmado, como eles iam saber a posição de cada um?
Onde que ela entrou nesse carro? Teria que pegar a câmera desde o trajeto inicial até o trajeto final, ver todo esse percurso. Como teve algum carro que ficou parado muito tempo no processo, antes dela sair, porque se eles estivessem lá, eles estavam de tocaia. Eles estariam fazendo uma campana. Ninguém viu? Tem alguma testemunha de um carro, um bar perto? Alguém? Teve esse carro, teve um carro que estava de campana. Então, isso tudo tem que ser levantado. Isso tudo tem que ser levantado e é importantíssimo. É importantíssimo que isso ajuda a traçar, porque tudo bem. Eu já vi algumas versões falam de 3 carros. Bom, só localizaram, segundo a imprensa, tem 2 pessoas, os 2 caras ligados ao Bolsonaro. E o restante? Pelo menos vão botar mais um por carro. Tá faltando gente aí.